Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés são como o latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu trabalho, a tua fé, a paciência, e que tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Porém, eu tenho umas coisas contra ti, porque toleras doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina a seduzir os meus servos para cometerem fornicação e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. Eu matarei seus filhos com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Mas vos digo, aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro. Como vasos na mão do oleiro, serão quebrados em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. Eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem sido uma bênção, né? Esse estudo sobre as 7 igrejas da Ásia tem nos agregado bastante conhecimento e tem falado muito conosco, muito mesmo. É do conhecimento de todos, como eu sempre tenho falado aqui, que essas revelações foram dadas a João quando ele foi exilado na ilha de Patmos para morrer por causa da palavra. Domiciano, que tenta matar João e não consegue, ele envia João para ser exilado na ilha de Patmos. E ali João ora a Deus, e Cristo Jesus se revela a João e diz a João: essas palavras são fiéis e verdadeiras. João vê 7 estrelas na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e João vê também 7 castiçais, as 7 estrelas que representam os 7 pastores, e os 7 castiçais que representam as 7 igrejas. Nós falamos aqui sobre a igreja em Éfeso, aquela igreja que abandonou o primeiro amor, que abandonou a primeira, os primeiros momentos em que se tinha uma intimidade com Cristo, o Senhor da igreja, o dono da igreja. Eles abandonaram. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que trabalhou e não se cansou, porém, é uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. É uma igreja que tinha muita atividade e zero intimidade,
E eu estou falando da igreja em Éfeso a propósito, porque algo me chama atenção em junção a essas duas igrejas. A igreja em Tiatira, que nós vamos falar dela, e a igreja em Éfeso. Porque a igreja em Éfeso é uma igreja que até trabalhava e não se cansava, porém ela abandonou o primeiro amor. É a semelhança de uma dona de casa que, quando namorava, tinha ali uma paixão ardente pelo seu namorado até se casarem, e quando se casam tem ali os seus momentos de intimidade, mas quando o tempo passa, os afazeres da casa, as crianças, as conquistas que os dois conquistaram, se torna uma jornada muito grande de trabalho. E às vezes o marido procura a esposa para um momento de intimidade, e ela sempre diz que está cansada, que não pode, que passou o dia cuidando de casa, de menino e etc. E assim é a semelhança da igreja que deixou o primeiro amor, porque é uma igreja que no início tinha aquela paixão, aquela chama acesa, queria estar com Cristo a todo momento, queria estar orando a todo momento, queria estar lendo a Bíblia a todo momento, queria ter comunhão com Cristo a todo momento, e pedia para ter alguma coisa, um exemplo, um cargo na igreja, para ser usado em algum dom, para ser alguém na congregação, para ajudar, assumir uma liderança, alguma coisa. E como a mulher agora se torna ocupada demais nos afazeres da casa, para ter momento de intimidade com o marido, a igreja em Éfeso estava ocupada demais com os afazeres da igreja e já não tinha mais tempo nem ânimo para ter um momento de intimidade. E um casal que não tem mais intimidade, ele está taxado ao fracasso, está taxado à separação, está taxado a viver, como nós possamos dizer, uma frieza no relacionamento. E assim também somos nós espiritualmente falando. Se afastarmos do nosso Senhor Jesus Cristo, se abandonarmos aquele amor, se abandonarmos aquele fervor, estamos taxados a nos distanciar dele. O Tiago, escrevendo a sua carta, ele disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando a pessoa esfria no relacionamento, ela abre uma brecha muito grande para um adultério, né? Se não tem intimidade entre um casal, a probabilidade de acontecer um adultério aumenta gigantescamente. Assim também somos nós, espiritualmente falando. Se não tivermos em comunhão com Cristo, a probabilidade de cometermos esse adultério que Tiago falou, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, também é gigantesca, porque quando nós abandonamos a Deus, abandonamos a Cristo e passamos a nos dedicar mais ao mundo do que ao nosso Deus, nós estamos cometendo um adultério espiritual diante dele. Os filhos de Israel, quando se voltavam para a idolatria, aleluia, Deus por várias vezes dizia que eles estavam adulterando. Oséias, Deus ordena que Oséias se case com uma prostituta. Ela volta a se prostituir e Deus diz a Oséias: vai lá e tome a sua esposa de volta. Se Oséias fosse membro da nossa congregação e nós soubéssemos de uma coisa dessa, que a esposa do profeta Oséias, a esposa do obreiro Oséias, que outrora tinha saído da prostituição, voltou a se prostituir,
e o Oséias foi lá e buscou ela de novo para manter ali o seu casamento, a gente excluiríamos Oséias. A gente excluiríamos a mulher de Oséias. Essa é a grande verdade. Mas Deus queria mostrar uma lição para o povo de Israel. O povo de Israel olha aquela situação do profeta Oséias e sente vergonha. Como pode um profeta de Deus se submeter a essa humilhação, se submeter a isso? Aí Deus usa o profeta para dizer que assim como o profeta estava cometendo, como nós possamos dizer, a esposa do profeta Oséias estava adulterando, Israel diante de Deus estava também cometendo um adultério espiritual. Então é perigoso. Por isso nós temos que lembrar de onde caímos e voltar ao primeiro amor. A igreja em Éfeso, eles abandonaram o primeiro amor. E a ordem de Deus era que eles lembrassem de onde caísse e voltassem ao primeiro amor. É igual um casal também que se esfriou. É bom lembrar de onde caiu. É bom lembrar onde parou. Aonde foi que deixaram a chama se esfriar e tacar fogo de novo nesse relacionamento, né? Aí o que acontece, irmãos? Nós falamos aqui sobre a igreja em Esmina, que era uma igreja pobre, mas diante de Deus era rica. Nós falamos aqui sobre a igreja de Pérgamo, que suportava ali uma doutrina de Balaão. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. É interessante que Jesus se apresenta à igreja em Tiatira, dizendo ser o Filho de Deus. A cada uma das igrejas, ele se apresentava de uma forma. E a igreja em Tiatira, o Senhor se apresenta dizendo ser o Filho de Deus, aquele que tem os olhos semelhante a chamas de fogo. Ou seja, ele deixa bem claro que como Filho de Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. E ele deixa bem claro que como tendo os olhos como chama de fogo, não há nada que fique oculto diante dele. Não há nada que fique oculto. Existem coisas na minha vida que a minha esposa não sabe, mas Deus sabe. Que os meus filhos não sabem, mas Deus sabe. Existem coisas na sua vida que o pastor não sabe e nunca vai saber, mas Deus sabe. Por isso, existem coisas que nós devemos tratar com Deus. Você vê que Jesus, ele chamava na lata os fariseus de hipócrita, porque se tem uma coisa que Jesus não suporta é a hipocrisia. Com Jesus não dá para ser hipócrita. Com Jesus não dá para agir com hipocrisia. Eu lembro, ainda novo na fé, eu vi um pregador pregar e ele disse assim: é melhor você confessar o desejo do que você confessar o pecado. E eu peguei aquilo para mim. Tem momento que eu dobro o joelho e falo: Jesus, tu sabe que eu estou com vontade de pecar assim, assim, assim. E se o Senhor não der um jeito em mim, eu vou acabar pecando. Então faça alguma coisa, porque é o teu Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, de fato, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente abandona a ideia de pecar, porque a nossa natureza ela é inclinada para o mal. A nossa natureza é como você montar em um cavalo daqueles manga larga, né? Quando você monta nele e você frouxa a rédea, ele corre. E se você soltar a rédea por completo, ele dispara. Aqueles cavalos são assim. Assim é a nossa carne, a gente tem que manter ela na rédea. Porque se a gente soltar, ela dispara a pecar. Ela dispara a fazer tudo que é ímpio. Não há. Se você acha que há bondade própria em você, se eu achar que há bondade própria em mim, eu estou muito equivocado. Não há nada de bom em nós, a não ser o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz melhorar a cada dia. Então, ele tem os olhos como chama de fogo, ele conhece tudo e todos. Aí ele diz: eu conheço as tuas obras. E no final do versículo ele até diz
que as obras da igreja de Tiatira eram maiores do que as primeiras. Pense, a igreja geralmente quando ela começa naquele fervor, naquele evangelismo, naquele desejo de ganhar almas. E a gente vai trabalhar, a gente quer ver a congregação crescer, a congregação fluir, a igreja crescer. Então a gente se empenha mesmo, mas com o tempo a gente vai acalmando. Tiatira não. A igreja cresceu, mas eles não pararam. Eu me lembro do saudoso pastor Marco Faria, que ele dizia, olha, toda vez que um pastor vê a igreja lotada, nunca ache que ela está grande demais. Sempre pense que ela ainda está pequena e ela pode crescer mais. E a igreja em Tiatira provavelmente tinha essa visão, porque as obras deles eram maior do que no início. Geralmente nós fazemos mais no início e depois quietamos, mas Tiatira não. Nisso aqui eles estavam de parabéns. Se eles ajudavam o órfão, a viúva e o necessitado no início, agora que a igreja estava estruturada, eles ajudavam mais ainda. Se eles faziam algo por alguém no início, eles faziam mais ainda. Se eles iam atrás dos mendigos, se eles iam atrás para evangelizar, para levar um alimento, para levar um cobertor, agora as obras deles eram maiores. E quando nós falamos de obra, não falamos de amor, porque amor e obra são duas coisas diferentes. Tem gente que critica os assembleianos, dizendo, vocês não amam, porque vocês não fazem o que deveriam fazer pelos necessitados. A gente faz pouco, mas fazemos. Deveríamos fazer mais? Deveríamos. Mas ninguém é salvo por obra para que ninguém se glorie. Eu já disse isso aqui e volto a dizer. Se nós não ajudarmos o órfão, a viúva, o necessitado, nós somos a assembleia de qualquer tipo de coisa, menos de Deus. Eu sempre digo isso e vou manter-me repetindo isso, porque é uma dura verdade se ouvir para alguns, mas é a realidade. O mínimo que um salvo faz é obras. A fé sem obras é morta, mas obras não salvam. Ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie, porque se fosse por obras, o pessoal da LBV chegaria bem mais rápido no céu do que a gente. Os vicentinos chegariam bem mais rápido. Os espíritas chegariam no céu bem primeiro, não ia ter nem espaço para nós. Mas Jesus sabia, aleluia, que a gente íamos pecar bastante nisso. E Paulo escreve que ninguém é salvo por obras para que ninguém se glorie. Então, as obras devem ser feitas. É um dever de cada um. E nós, como cristãos, devemos nos empenhar mais em fazer mais obras. Mas obras não é amor. A igreja em Éfeso trabalhava e não se cansava, porém, ela abandonou o primeiro amor. E a igreja em Tiatira, ela trabalhava mais agora do que no início. Essa igreja está de parabéns, aleluia. Se eles estivessem nos nossos dias agora, eu pediria à igreja aqui para a gente bater uma salva de palmas para a igreja de Tiatira, porque ela de fato estava de parabéns em questão obras. E Jesus diz a ele: eu conheço as tuas obras e o teu amor. A igreja em Éfeso não tinha amor mais. Eles abandonaram o amor. A igreja em Tiatira tinha amor. A igreja em Tiatira trabalhava mais agora do que no início. Tinha um trabalho extraordinário, mas era uma igreja que tinha amor também, pastor Oswaldo. Era uma igreja que amava também. Não era uma igreja igual Éfeso, que tinha muita atividade e zero intimidade. Não, eles tinham intimidade, eles tinham amor e eles tinham muitas obras extraordinariamente. Então o Senhor as elogia por isso. Aleluia. Era também uma igreja que tinha fé
Porque se a gente perder a fé, a gente perde muita coisa, viu? Aleluia. O que tem de igrejas perdendo a fé, e eu me preocupo, eu tenho ensinado que nós temos que ter fé, que Jesus Cristo ainda cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai levar a gente para o céu. Nós temos fé, aqui nós temos fé que Jesus ainda usa nos dons do Espírito, que Jesus ainda cura. Nós temos visto Jesus curar através da oração, nós temos visto Jesus arrancar pessoas da UTI através da oração, nós temos visto, aleluia, pessoas que estavam aí com enfermidades que foram curadas aqui. Então nós somos uma igreja que temos fé, e nós temos que guardar a fé, principalmente quem vai enfrentar o mundo, os jovens aí que vão para a faculdade. Vocês vão topar com professores ateus que vão tentar desconstruir a sua fé, mas nada pode abalar a sua fé. Na hora da nossa partida, se Jesus não voltar até lá, uma hora nós seremos chamados, e neste momento nós temos que estar igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha paciência, uma igreja paciente. Oh Jesus, faz da Adesp Samambaia uma igreja paciente, para a gente ter paciência com os irmãos mais fracos, para os membros ter paciência com o pastor, com a esposa do pastor, com os filhos do pastor. O pastor ter paciência com os membros, ter paciência com os jovens, ter paciência com os obreiros, ter paciência com os desinteressados. É difícil ser um crente, e a gente tem que ter um cuidado, irmã Deusiane, que no início da minha fé, eu virei um doido, fanático mesmo. Eu orava no mínimo 4 horas de joelho, jejuava bastante. E eu vivia eu costumo dizer que era o auge da minha santidade. Só que eu falhei muito em uma coisa. O quê? Eu queria que todo cristão vivesse igual eu. Então eu queria fazer da minha vida uma doutrina. E não pode isso. Tem coisas que Deus tem comigo que Deus não tem contigo. Existem coisas que é nível universal, é para todo mundo. O que está escrito aqui na Bíblia é para todo mundo. Mas experiências pessoais com Deus, cada um tem a sua. E quem mais buscar, mais vai ter. Eu, como eu era jovem, não tinha nada para fazer. Tinha até, mas eu decidi mesmo me jogar. Eu era doido. Eu li aquele livro Heróis da Fé, e eu falei: eu quero ser um Jonatas Eduardo da vida, eu quero ser um John Wesley da vida, eu quero ser um Martinho Lutero da vida. E Martinho Lutero disse que Satanás vencia ele quando ele não orava 2 horas durante a manhã. Então para mim, eu tinha que orar, eu tinha que buscar, eu tinha que clamar. Então vivia num nível espiritual muito forte, a ponto de eu chegar em lugar e pessoas caírem endemoniadas. E eu queria fazer disso uma doutrina. Eu queria que todo mundo buscasse a Deus igual eu. Mas quem é solteiro, cuide das coisas de Deus. Os casados, cuide das coisas de casa. Depois que eu casei, eu vi que não dá para manter aquela vida, que eu tinha quando solteiro, espiritualmente falando, de busca de intensidade, depois de casado. Porque se você fazer isso, você vai perder o seu casamento, e Deus não está na perca do seu casamento, na destruição do seu casamento. Eu já vi testemunho de irmãos que chegou no pastor: pastor, pelo amor de Deus, converse com a minha esposa. O que é? A mulher só quer viver orando, jejuando e vestida de pano de saco. Eu não dou conta não, pastor. Aí eu vou falar com ela, ela diz: para trás de mim, Satanás, está querendo me tirar da comunhão. Isso não é comunhão, irmão. Isso é propósito de tolo. A prioridade da serva de Deus casada é o esposo, do servo de Deus casado é a esposa. Mas isso não quer dizer que ele vá deixar de buscar, que ele vá deixar de orar. Mas não dá para ter a mesma busca. Então não posso exigir de alguém o meu padrão de vida, de experiência pessoal. Nós temos que ter cuidado com isso. Então nós temos que ter paciência uns com os outros. Irmã Marlúcia, tenha paciência comigo.
Micael, tenha paciência comigo. Irmão Francisley, tenha paciência comigo. Nós temos que ser uma igreja paciente. Pastor Oswaldo, seja paciente comigo. E eu tenho que ser paciente com os irmãos também. Amém? Era uma igreja paciente. Até aqui, irmão, que igreja extraordinária, né? Uma igreja que as obras eram maiores do que no início. Uma igreja que amava, tinha amor, diferente de Éfeso, que abandonou o primeiro amor. Era uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que tinha fé. Mas aí Jesus vem e diz: porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, que toleras doutrina de Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina a seduzir os meus servos para cometerem fornicação e comerem das coisas sacrificadas. Aleluia. A igreja em Éfeso não tinha amor, mas tinha doutrina. A igreja em Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. A doutrina que estava sendo ensinada lá era uma doutrina diabólica, era a doutrina de Jezabel. Alguns estudiosos dizem que esta mulher, esta Jezabel da igreja de Tiatira, era a esposa do pastor da igreja, do presbítero que atuava lá na igreja. E essa mulher era depravada, como era Jezabel. Para a gente entender o que é a doutrina de Jezabel, vamos voltar lá no Antigo Testamento, nos dias em que Elias aparece e profetiza que não vai vir chuva. Ela fica indignada e persegue os profetas. Jezabel era uma assassina de profetas. Jezabel era uma mulher que queria calar profetas. Era uma mulher que pagava para que os profetas profetizassem aquilo que ela queria. Era uma mulher ambiciosa e invejosa, a ponto de tomar a vinha de Nabote e matar o próprio Nabote. Ela era perversa. Ela queria destruir o profeta Elias. É essa mulher que nós estamos falando. Ela era sacerdotisa de Baal. Ela implantou em Israel, juntamente com seu esposo Acabe, cultos a Baal e Ázara, que eram cultos de extrema idolatria, aonde se comia bastante alimentos sacrificados aos ídolos, coisa que Deus abominava, e eles faziam rituais de prostituição e libertinagem. Muitos prostitutos e muitas prostitutas estavam ali nos atos de prostituição, nos cultos que Jezabel fazia. E no final de sua carreira, ela se veste de forma sensual, ela pinta em volta dos olhos, assim, passa uma maquiagem bem forte em volta dos olhos, para seduzir o profeta Jeú. Só que o profeta Jeú estava no espírito até o tutano, ele não ia ceder aos caprichos de Jezabel, e ele olha e diz: tem alguém comigo? E tinha, porque tem 7.000 que não se dobraram em meio à doutrina de Jezabel. E Jezabel morre a fio da espada, porque nós combatemos o espírito de Jezabel é com a espada, é com a palavra de Deus. Então esta mulher era muito perversa. E quando nós falamos de doutrina de Jezabel na igreja, que é o que tinha na igreja em Tiatira, isso nos preocupa, porque era uma igreja que, em questão de obra, amor, paciência, trabalho, era perfeita. Porém, era uma igreja que não tinha doutrina. E está cheio de igrejas desse jeito, que até amam
até têm fé, acontecem milagres no meio delas. Até, como nós podemos dizer, eles têm amor, tanto a Deus como ao próximo. Até trabalham, têm uma obra social extraordinária, mas não tem doutrina. É uma igreja liberal, é uma igreja que o espírito de Jezabel permeia, é uma igreja que o espírito do adultério, muitos adulteravam com Jezabel, muitos que estavam ali eram da congregação, eram obreiros, eles cometiam adultério, cometiam prostituição e comiam comidas oferecidas. Era isso que estava acontecendo na igreja de Tiatira. E Deus deu tempo para aquela Jezabel se arrepender, e ela não se arrependeu. O trabalho dela, a função dela era derrubar servos de Deus. E você sabia que de vez em quando implanta-se nas igrejas pessoas com esse espírito de Jezabel? Homens que querem derrubar, destruir a comunhão das servas de Deus, e mulheres que querem derrubar, destruir a comunhão dos servos de Deus. Pessoas que têm um espírito de libertinagem, pessoas que são sensuais, pessoas que são provocantes, que gostam de provocar através de suas maquiagens fortes, como Jezabel fazia. Uma maquiagem equilibrada, creio eu que não há erro nenhum. Mas quando a maquiagem é sedutora, é sensual, ela tem um espírito de Jezabel por detrás. Quando a roupa é sensual, seja do homem, seja da mulher, tem esse espírito de Jezabel por detrás. É uma doutrina de Jezabel. Não se trata de usos e costumes, mas quando o rapaz põe uma calça apertada, marcando suas partes íntimas, e vai na congregação, e vai na igreja, e vai desfilar na igreja, ele está querendo provocar. E não é a esposa dele, se for casado. Não é alguém com quem ele queira. Ele quer causar, ele quer destruir. Ele está sendo usado pelo espírito de Jezabel. Quando uma serva de Deus coloca roupas muito curtas, roupas muito coladas, e ela vai para a congregação, ela quer provocar, e não é o marido dela, porque isso não pode acontecer. A sensualidade do homem é para ser mostrado para sua esposa no seu quarto de intimidade. A sensualidade da mulher é para ser mostrada para o seu esposo no quarto de intimidade, não para ser instrumento de provocação na congregação, porque isso tem feito muitas famílias serem destruídas. Você já parou para ver que a maioria, não estou generalizando, das mulheres que começam a sensualizar demais em redes sociais, começam a se amostrar demais em redes sociais, a maioria delas cometem adultério? A maioria delas, você vê logo uma destruição familiar. Da mesma sorte, os rapazes que se expõem demais nas redes sociais, o homem que se expõe demais, sensualizando, porque não é errado você fazer uma postagem em uma rede social, não há erro nenhum. Mas você sabe, vendo a postagem, quando a postagem é algo para edificação e quando é algo para chamar a atenção. Mas infelizmente vivemos dias em que a pessoa não está nem aí. Existem mulheres viciadas em likes, em curtidas. Então ela vai pôr roupas provocantes, ela vai postar fotos provocantes, porque ela quer curtidas. E quando o marido fala, nesses dias de hoje, ela já diz logo: larga de ser ciumento, larga de ser narcisista, larga de ser um macho opressor. E não tem nada a ver com isso, é alguém que está zelando por aquilo que é seu. A mulher, ela precisa ser um jardim fechado, aleluia. Você já viu alguma joia de valor a exposição aberta para todo mundo? Não, aquilo que é de valor geralmente é guardado em cofre.
Aí o homem vai reclamar, a mulher acha ruim. Ah, você está ciumando demais, deixa. Eu preciso me sentir bem. Você se sente bem através de curtidas alheias, através de aprovação de homens de fora. Está errado. Da mesma sorte, o rapaz, você se sente bem através de curtida de mulheres de fora? Se sente bem através de aprovação, de cobiça de mulheres de fora? Isso está errado. Isso é o espírito de Jezabel que entra e se você pregar isso em algumas igrejas, eles vão dizer que você é extremista, que você é religioso. Eles vão até mesmo contratar um advogado para atacar um processo em você. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam doutores ímpios, segundo suas ímpias concupiscências, os quais causariam divisões sensuais na igreja. Aleluia. Tem pastor como eu que prega que a sensualidade é um espírito de Jezabel, é uma doutrina de Jezabel, e ela é destruidora da fé. Mas tem outros pastores liberais que diz que não tem nada a ver, que tudo pode, não se trata de usos e costumes. Eu não estou falando aqui de calça, de saia, eu estou falando do espírito destruidor de Jezabel, que tem destruído famílias e lares. Aleluia. O servo de Deus, se tiver condição, compre a melhor roupa, compre o melhor calçado, compre um perfume bom, né? Principalmente os homens que são feios, Deus só deu beleza para as mulheres, né? Não deu para os homens. Então, o mínimo que um homem, né, Francisco, deve andar é cheiroso, o mínimo, arrumado, até porque a gente não foi agraciado com beleza. Mas as mulheres, elas são belas e são taxadas a serem mais vaidosas do que os homens, e é uma coisa natural feminina. A mulher, ela deve se arrumar. Eu não estou falando aqui que a mulher não deve se arrumar, pelo contrário, a mulher deve se arrumar, a mulher deve andar linda, a mulher deve andar cheirosa, a mulher deve andar perfumada, a mulher deve andar com os seus cabelos arrumados, a mulher deve andar com uma roupa bonita, a mulher deve andar com elegância. Eu já disse isso várias vezes em várias pregações, que a serva de Deus, ela é elegante, ela causa elegância, até pela sua beleza que o brilho do Espírito dá, e também pela sua beleza natural, pelo seu jeito de se arrumar, mulher meiga, feminina. Isso não é pecado. O que é pecado é a sensualidade, é a provocação. Porque tem mulheres que querem conquistar um marido através do seu corpo. Ela está sendo muito infeliz nisso, porque ela precisa mostrar uma beleza que vai além do corpo. Porque o corpo, a idade vai chegando e já não é mais o mesmo. Então a Jezabel, ela entrava, ela seduzia, ela causava. E o adultério, ele é destrutivo. Muitos de outras denominações, eu já vi muitos pastores de outras denominações fazer uma declaração. Eles dizem bem assim: ah, vocês da Assembleia de Deus, pecado para vocês é só adultério. E tem algumas Assembleias de Deus que parece que se comporta desse jeito mesmo. Mas não é só adultério. Glutonaria é pecado, mentira é pecado, roubo é pecado, furto é pecado, divórcio sem causa e casar de novo é pecado. A gente prega isso, a gente ensina isso, né? Mas o adultério, ele tem um peso muito grande. A igreja em Tiatira estava sofrendo o peso do adultério. Como começa um adultério? Geralmente com um rapaz que cobiça a mulher que se deixa ser levada, ou algumas mulheres que provocam cobiça, que foi o caso de Betseba. Betseba foi banhar em um lugar onde dava acesso à janela do vizinho. E olha o perigo aí, a exposição da serva de Deus. E o vizinho dela era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se um homem segundo o coração de Deus não resistiu à exposição corporal de uma mulher bonita, imagine nós que somos fracos, pecadores, e estamos longe de sermos segundo o coração de Deus. Então a serva de Deus
deve vigiar com a exposição corporal. Davi olha, cobiça e ele decide enviar mensageiros, porque primeiro vem a cobiça. Dá para parar na cobiça. Eu olhei, achei bonito. Billy Graham, ele disse que o primeiro olhar é inevitável. Quando você olha uma mulher bonita, o homem ele vai olhar, chama atenção, mas o segundo olhar é evitável, porque se a pessoa concentrar o segundo olhar, vai descer para o coração e ele vai desejar pecar, e aquele que desejar em seu coração já cometeu adultério. Então Davi poderia ter parado, não, ela é bonita, mas é a esposa do soldado Urias, não posso mexer, mas não, ele não aguenta e manda mensageiros. E o adultério começa assim, a mulher se expõe, o homem olha, cobiça, o erro está nos olhos do homem, na exposição da mulher. Aí manda mensagem. Ela podia muito bem ter respondido, diga a Davi que ele é o rei de Israel, mas que ele me respeite porque eu sou uma serva de Deus e eu sou casada, né? Mas não, ela gosta da conversa. E o homem, ele é tendencioso a pensar mais em sexo do que a mulher. A mulher geralmente não pensa. A mulher, ela vai cair em pecado quando ela abre espaço para conversa. E uma vez que a mulher dá liberdade de uma conversa para um homem, é quase impossível ela não cair em pecado. Então, quando Betseba começa a corresponder à mensagem de Davi, porque a conversa deve ser cortada. Mulher casada não pode dar liberdade a homem. Elogiou, me respeite, eu sou casada. Vão me chamar de ignorante, de arrogante, que chamem. Aleluia, é melhor ser tida como chata, arrogante e preservar a família do que deixar o inimigo entrar e destruir a família. Então, o personal da academia deu em cima, está repreendido em nome de Jesus. O patrão deu em cima, está repreendido em nome de Jesus. Se preciso, saia da academia, mude a academia. Se preciso, saia do trabalho. Mas se eu sair do trabalho eu vou perder meu salário. É melhor perder o salário do que perder a comunhão, do que perder a família, do que perder a admiração pelos filhos, do que perder tudo. Mas não, ela corresponde à mensagem, e quando há troca de mensagem, o próximo passo é o encontro. Davi marca o encontro. Eles podiam ter se arrependido, né? Não, marquei um encontro, mas não, geralmente quem marca o encontro pensa assim, eu só vou conversar, eu estou carente, eu estou precisando de uma conversa, meu marido não está me dando atenção, minha esposa não está me dando atenção. É isso que o espírito de Jezabel faz a pessoa pensar. Aí a pessoa vai lá, não vou cair não, eu só vou conversar. É a pólvora caminhando para o fogo. A Bíblia diz, atearei fogo em meus vestidos e não me queimarei. Ou seja, brincar com fogo. Aí Davi marca o encontro, conclusão, pecam. E as consequências do adultério de Davi foram terríveis. E as consequências de um adultério é terrível. Aleluia, pense, os filhos. Você que está pensando em adulterar, mulher, pense os seus filhos olhando para você com a cara de repulsa, pensando, meu Deus, como pôde a minha mãe ser um adúltero? Pense os filhos olhando para o pai falando, como pôde o meu pai fazer isso com a minha mãe? Perde a admiração dos filhos, perde a admiração da sociedade, cai em descrédito. Mas Deus perdoa, mas muita gente não. Muita gente vai olhar com um olhar de desprezo. É muito ruim, as consequências de um erro é terrível. Mas eu errei, e agora o que eu faço? Bola para frente, desistir não pode. Mas você que não errou, está sendo tentado a errar, não erre. Você que está vendo, aleluia, a doutrina de Jezabel se infiltrar, se aproximar, te seduzir, foge, porque as consequências são terríveis. Aí sabe o que Deus diz? Deus diz que a Jezabel, ela não se arrepende, irmão. Essa é a grande verdade. A Jezabel, ela não se arrepende. Quanto mais família ela destruir, mais família ela vai querer destruir. O homem que tem espírito de Jezabel, ele é desse jeito, ele não se arrepende. Quanto mais adultério ele provocar, mais adultério ele vai querer provocar. Tem gente que cai, erra, peca e se arrepende. Os que cometeram adultério com ela, Jesus disse a eles que se arrependessem. E os que se arrependessem receberiam o perdão. Então existem pessoas que até erraram, adulteraram, cometeram erros, mas se arrependeram e podem se arrepender hoje e mudar de vida. Mas quem é a Jezabel mesmo, é possuído pelo espírito de Jezabel,
esse aí não vai mudar, não espere mudança dele, não espere mudança dela, que não vai mudar nunca. Mas alguém que foi seduzido por esse espírito de Jezabel, eu digo igual o anjo disse para Ló, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra: escapa-te por tua vida imediatamente. E olha o castigo que Deus vai dar a eles. Aleluias. Olha só, eu dei tempo para se arrepender de sua fornicação, mas ela não se arrependeu. A Jezabel não se arrepende. Mas os que cometeram adultério com ela podem se arrepender. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação. A grande tribulação, ela vem para o adúltero, para quem cometeu adultério com Jezabel. A não ser que eles se arrependam de seus atos. Quando a pessoa se arrepende, Deus tira a grande tribulação que era destinada. Então, se alguém está me assistindo, aleluia, se alguém está me ouvindo, que infelizmente o espírito de sedução, aleluia, o espírito de fornicação, porque era isso, era um ritual de prostituição, sexo fora do casamento, se arrependa e se livre da tribulação, porque quem não se arrepender receberá um peso terrível. A não ser que se arrependam de seus atos, versículo 22, capítulo 2 de Apocalipse. Olha só, e eu matarei seus filhos à morte. Aleluia. Tem muitos filhos sofrendo por causa do pecado dos pais. E as igrejas saberão que eu sou o que sonda os rins e as reações de cada um segundo as suas obras. Isso aqui é pesado. As igrejas que têm tolerado a doutrina de Jezabel, elas têm sofrido um juízo. Você vê que os filhos têm, alguns, sido acometidos de morte literal, e outros estão mortos espirituais, que é pior ainda. Então temos que ter essa preocupação. Aleluia. Mas digo aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina, aleluia, porque existe mesmo na igreja de Tiatira um pessoal que não adere a essa doutrina liberal, essa doutrina de pecado, essa doutrina imoral. Nós não, aleluia, compactuaremos com ela. Podemos até errar, pecar, mas não seremos amantes do pecado, não seremos amantes do erro, repudiaremos o pecado. Louvado seja Deus. Mas digo aos demais em Tiatira, a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: eu não colocarei sobre vós nenhum fardo. Olha, quem se entrega a esta doutrina de Jezabel, a esse espírito de libertinagem de Jezabel, a essa imoralidade de Jezabel, ele conhece as profundezas de Satanás. Mas quem se arrepende, quem deixa, quem abandona, porque a sensualidade, ela vai fazer com que o homem cometa pecados contra a natureza humana, se inflamando homem com homem, mulher com mulher. O espírito de Jezabel vai fazer com que o homem largue a sua esposa para ficar com uma novinha mais bonitinha, que a mulher largue o seu esposo para ficar com um rico, com um velho da lancha, seja lá o que for. O espírito de Jezabel, ele vai trazer destruição. Eu lembro de uma igreja, de um pastor amigo meu, tinha uma equipe de louvor lá, que quando eles cantavam, era impossível você não chorar. Era impossível você não sentir Deus. Era uma equipe formada por 3 casais de jovens. E o tempo passou, esse espírito de Jezabel conseguiu seduzir um dos rapazes, e um desses rapazes conseguiu destruir esses 3 casais. E virou uma bagunça, adultério para todo lado.
uma bagunça. Tinha até um grupo também na Expansão que era bem conhecido, cantava nos nossos congressos lá. E eles também foram destruídos da mesma forma. Então nós temos que ter um cuidado, porque o inimigo não brinca em serviço. Nós temos que nos guardar, manter a vigilância, porque o preço do erro é alto demais. Mas quando se arrepende, Jesus diz que não vai pôr nenhum fardo, e ao que vencer vai reger as nações com o Senhor, vai reinar com Cristo. Aleluia. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.